E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja. Não deu para o Eduardo Bolsonaro. Não deu. Ele tentou mentir, ele tentou enganar, mas não deu certo. É bom a gente deixar claro que o Eduardo Bolsonaro já foi desbaratado essa ida para ele para os Estados Unidos, porque foi mostrado que ele tem negócios lá. E que ele estava nos Estados Unidos, e está nos Estados Unidos, para levar adiante as empresas dele. Então, é um sujeito que teve uma votação expressiva aqui em São Paulo, foi assim, um dos mais votados aqui em São Paulo e, infelizmente, não soube honrar esse voto e acabou, de alguma forma, não só desonrando o voto, mas também, eu acho, sabe, indo contra os seus próprios eleitores. Porque o eleitor não vota num sujeito para ele simplesmente abandonar o mandato e ficar cuidando das suas empresas nos Estados Unidos. Porém, ele disse, né, que havia armado para que viesse para cá um sujeito que iria punir o Alexandre de Moraes e tudo mais. Tudo mentira. Mas os extremistas já estavam todos alegres, todos efusiantes. Eu quero mostrar para você um vídeo de uma extremista que estava comemorando já, toda alegre, toda feliz, porque nós íamos ter a possibilidade, que a gente mostrou que isso não é possível, mas ela aventando a possibilidade dos Estados Unidos agir sobre a nossa soberania. Olha esse vídeo dessa extremista. Para quem disse que não ia dar nada, que Alexandre de Moraes faz e acontece e ninguém faz nada, escuta isso. Operação Silêncio, o emissário está chegando. Comprou pipoca? Na manhã da segunda-feira, um homem cruza as fronteiras do Brasil. Seu nome não é conhecido do grande público brasileiro, mas suas ações podem mudar o rumo da história. O nome dele? David Glamby, o emissário das sanções, direto do coração do Departamento dos Estados Unidos. Ele traz nas mãos documentos que podem abalar os pilares do judiciário brasileiro, sua visão avaliar se um homem no topo do poder cruzou a linha. Como ele cruzou, a gente sabe que cruzou muito, não é verdade? Acusado por aliados de Trump de ser o novo símbolo da censura, o ministro Moraes é agora o centro de um dossiê que circula nos corredores da inteligência americana. O extremista da direita sempre passa essa vergonha, né? Ele é feito de idiota, de trouxa, especialmente por gente como Eduardo Bolsonaro e esse pessoal todo. A gente tem que levar em consideração que sempre foi assim, isso é uma regra, tá? Não é uma exceção. Sempre foi assim, eles sempre foram feitos de idiotas. E aqui mais uma situação como essa que você tá vendo aí, né? A extremista passando vergonha em função disso. Uma outra questão que eu acho importante para você saber, e esse é um ponto importante mesmo, é que tudo aquilo que foi falado pelo Eduardo Bolsonaro foi desmentido e um jornalista, que é o Jamil Chad, ele acabou fazendo essa reportagem que eu considero muito boa, uma reportagem investigativa que mostra que era tudo mentira e o Eduardo Bolsonaro já correu para a internet para chorar a respeito disso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. É importante a gente colocar, eu vou deixar aqui também no link essa reportagem do Jamil Chad, que mostra que não tem nada a ver isso daí, né? Não tem absolutamente nada a ver, era tudo mentira, tudo enganação do Eduardo Bolsonaro. E a gente vai trazer também daqui a pouquinho o Eduardo falando, mas antes eu quero trazer algumas boas notícias aqui para vocês. Isso é importante, a gente colocar boas notícias aqui. Sempre lembrando para você dar o like no vídeo, para outras pessoas acompanharem, para você se inscrever no canal. E eu peço, por favor, além da sua inscrição, peço, por favor, vote no nosso IBEST. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e vou também deixar na descrição do vídeo. Vote no nosso IBEST. Nós estamos concorrendo em 2 categorias e é muito importante, é fundamental o seu voto. Vote no nosso IBEST, por favor, tá bom? Vou deixar o link para você na descrição aqui. Eu quero primeiro trazer algumas notícias boas, algumas notícias importantes. E a primeira é sobre essa lei que agora vai haver a possibilidade daquelas pessoas que acabam cometendo feminicídio terem digamos, um grande empecilho, porque eles vão ter que usar a tornozeleira eletrônica e ao aproximar da vítima, com certeza ele vai ter problemas, porque a tornozeleira eletrônica vai avisar a polícia e o feminicídio pode ser evitado
ou quase sempre será evitado. Isso é uma lei do governo Lula que a gente sabe defende as mulheres, que é ao contrário do governo anterior, né, que proporcionou a morte de mulheres e o aumento desses crimes de feminicídio no país. Vou trazer essa reportagem para você entender um pouco mais. Agora, agressores de mulheres vão usar a tornozeleira eletrônica para evitar a aproximação com a vítima. No dia 24 de abril, o presidente Lula sancionou essa alteração na Lei Maria da Penha, e a mudança entrou em vigor no dia da publicação. A iniciativa já estava em prática em alguns estados brasileiros, mas agora passa a valer em todo o território nacional. Vai funcionar assim: a tornozeleira eletrônica emite um alerta para a polícia e outro para a mulher, caso o agressor desrespeite a distância estipulada na medida protetiva. A ideia é prestar socorro mais rápido, para evitar que o pior aconteça, a violência fatal, o feminicídio. Sem dúvida, essa mudança vai trazer mais segurança, mas advogados especialistas nos direitos das mulheres acreditam que a lei pode demorar a sair do papel por falta de orçamento público. Para entender os desafios da implementação e o cenário de violência contra mulheres no Brasil, conversei com uma série de especialistas. O resultado está na reportagem que eu escrevi essa semana para a revista Carta Capital. Esse é o governo Lula defendendo as mulheres brasileiras. Uma boa notícia aqui: a gente tem uma taxa, infelizmente, muito alta de feminicídio aqui no Brasil, e essa resposta é uma resposta muito importante do governo. Eu quero também trazer para você uma outra informação que você não vai ver aí nos canais bolsonaristas. Mais uma vez, o diesel diminui o preço. Essas são informações que a gente precisa trazer aqui para você, porque não é tão comum. Olha só. A Petrobras acaba de informar que a partir de amanhã vai reduzir novamente o preço do diesel, agora em 16 centavos por litro. O valor representa uma diminuição de preço de 4,7%. Com isso, o valor às distribuidoras chegará a R$ 3,27 por litro. E diante desse reajuste, o total de redução do preço do diesel desde dezembro de 2022 chega a 27,2%. Diminuição do preço do diesel. Lembrando que os caminhoneiros estiveram à frente de manifestações bolsonaristas e eles têm um terror com relação ao Lula, né? E aqui a gente tem uma resposta que eu considero muito positiva do governo Lula na diminuição do diesel. Se você tem algum amigo caminhoneiro aí que é de extrema direita, que é bolsonarista, coloca esse vídeo para ele assistir. Agora, com relação a essa questão do governo Trump, que o Eduardo Bolsonaro está dizendo que vai vir aqui para o Brasil para arrebentar com o Brasil, para prender o Xandão, eu tenho algumas informações importantes para você. A primeira, a mais importante de todas, é que o Trump, em termos gerais, ele não se importa tanto para o Brasil, tá? A verdade é que ele está envolvido com questões que muitas vezes, essa questão do tarifaço é uma delas, mas não é só essa, ele se envolve com questões que dizem respeito especificamente aos Estados Unidos. Ele já está numa campanha, inclusive, de se eleger novamente, que é uma coisa contra a lei dos Estados Unidos. E ele coloca questões ali, por exemplo, que tem uma grande reverberação nas redes, na mídia, que na verdade não tem resultado nenhum, mas ele fala a respeito disso porque o interesse dele é os Estados Unidos. Você vê essa volta, por exemplo, de uma prisão que era uma prisão que teve até filme gravado, né? A prisão de Alcatraz, talvez você conheça, já tenha visto filme, ouvido falar, e agora ele quer voltar com essa prisão que, na verdade, assim, não muda nada a criminalidade, mas tem um aspecto midiático muito importante. Olha essa informação. Destacamos agora que o presidente americano Donald Trump disse ontem que ordenou a reabertura da prisão de Alcatraz, na Baía de São Francisco. Segundo Trump, o objetivo é abrigar os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos. Lembramos aqui que Alcatraz abrigou criminosos americanos conhecidos, antes de ser fechado lá em 1963. A prisão federal, considerada a mais segura dos Estados Unidos, foi fechada devido ao alto custo de manutenção, principalmente por estar localizada em uma ilha. A penitenciária era quase 3 vezes mais cara para operar do que qualquer outra prisão federal, segundo autoridades. Então é isso que importa para o Trump, sabe? Ele fazer essas ações midiáticas lá para os Estados Unidos, para chamar a atenção daquelas pessoas. Ele vive disso. Isso é que é importante você saber. Agora, para nós, o que é importante nós sabermos a respeito do Eduardo Bolsonaro, que está criando essa situação, que está dizendo que vai trazer as pessoas para cá? Tem alguns pontos. O primeiro ponto é como que ele mais do que quadruplicou, veja bem,
São mais de 400%. A informação está aqui, ó, 432% de aumento aqui em 4 anos, tá certo, do seu patrimônio. Como que isso aconteceu? Isso interessa pra gente. Isso nós temos que querer saber sobre Eduardo Bolsonaro. Eu tenho também uma influencer aqui que também traz um vídeo que eu considero bem interessante pra gente acompanhar, olha só. O que eu vou te contar aqui nesse vídeo precisa ser escancarado para todo o Brasil. Tu se lembra quando Eduardo Bolsonaro anunciou, aliás, abandonou o mandato, anunciando que iria se refugiar nos Estados Unidos? Tu pensa que ele largou a teta do Estado? Não, senhor. Não, senhora. Mesmo nos Estados Unidos, pedindo sanções contra o Brasil, ele segue comandando o seu gabinete aqui no Brasil, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Recebe salário integral e, pasme, auxílio moradia. Eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto. Tão de sacanagem com a cara do povo brasileiro. Virou palhaçada já. Um escárnio total. Se liga na última. Meu amigo, o cara teve acesso a 133 mil reais para poder pagar, para poder bancar assessores daqui no Brasil. O suplente avisou. O suplente é aquele que ocupou o lugar do Eduardo Bolsonaro e disse que quem manda no gabinete é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, mesmo nos Estados Unidos, nomeou 2 assessores em seu gabinete. Isso depois do presidente da Câmara, Hugo Mota, ter oficializado o afastamento de Eduardo Bolsonaro. No mesmo mês, Eduardo Bolsonaro recebeu seu salário integral de R$ 46.366,19. E olha, recebeu também o auxílio moradia no valor de R$ 4.253, mesmo morando no Texas. É mole? Compartilha isso, por favor. Isso é um absurdo! Essa é a Tuca Esquerda. Tuca Esquerda. Siga a Tuca Esquerda aí. E ela traz questionamentos que são importantíssimos. É sobre isso que a gente tem que falar aqui no Brasil. É sobre esse assunto que a gente tem que falar quando o assunto é Eduardo Bolsonaro. E uma outra questão também sobre o governo Trump. Nesse momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, está sendo feita aqui uma visita do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que está se reunindo com o Haddad para tratar, inclusive, sobre as questões do tarifácio e das negociações com o Brasil. Você imagina, por um lado, tá esse maluco lá nos Estados Unidos falando que vai trazer para cá, que vai prender o Xandão, que vai fazer e acontecer. Por outro lado, a realidade é essa. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos aqui no Brasil, inclusive eles vão falar sobre essa questão do tarifácio do Trump e de certa forma a gente vai tentar resolver essas questões, que é isso que interessa, gente. A gente vê como que o nosso país vai estar melhor, como que as coisas vão melhorar para o nosso povo. Esse é o assunto, é isso que interessa pra gente. Então, estou trazendo para você também essa informação porque ela é fundamental. Mas vamos ao choro do Eduardo Bolsonaro e você vai ver, faço questão de trazer esse vídeo, porque você vai ver o quanto de besteira que ele fala, o quanto de asneira que ele fala nesse vídeo, olha só. Se ele quiser tratar de combate a crime organizado, ele tem que falar com o Bolsonaro mesmo, não é com o Lula, né? Ponto número 1. Então, bola dentro aí do State Department. Mas agora vamos lá. A matéria do Jamil Chad, ele fala aqui que na chamada ele fala que o governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro. Aí você vai ler a nota é da assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Opa, vamos lá. Não vou nem entrar no mérito agora de quem é Jamil Chad, mas é o cara que celebrou quando o Bolsonaro perdeu, no melhor estilo Rede Globo, se abraçando nos bastidores do Jornal Nacional. Mas o Jamil Chad, quando ele publica essa matéria, ele fala assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Os Estados Unidos, o governo Trump, já enviou um novo embaixador para o Brasil? Não. Então o corpo diplomático da Embaixada Americana no Brasil ainda é da administração Biden? Sim. Primeiro, morreu por aqui já essa história. Mas como se isso não bastasse, é claro, né, que eu vou ser procurado para tratar de agendas das pessoas conservadoras, mais à direita, né? Falei com uma pessoa dentro do State Department, não vou falar quem é, por razões óbvias, mas se você seguir na matéria aqui do Jamil Chad, ele fala que em abril, uma outra missão também buscou áreas de aproximação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente diante da ação da Casa Branca contra gangues estrangeiras. Também em abril, a polícia americana anunciou a prisão de 18 brasileiros sob a suspeita de participar das ações do PCC em território americano. É a Operação Take America Back. Algo, né, aí eu pergunto para vocês ficaram sabendo em abril de alguma aproximação do governo americano com o governo brasileiro? Será que teve uma visita de autoridades americanas ao Brasil e todo mundo comeu bola, ninguém noticiou? Pelo amor de Deus, né, Jamil Chad? Mas nada melhor do que o tempo. Eu adoro esse tipo de matéria. Por quê? Porque algumas pessoas, normalmente que não acompanham política, elas podem imaginar que uma matéria que saiu aqui no UOL, né, ou de repente UOL Folha,
que ela possa ter algum tipo de credibilidade. Mas depois, quando os fatos se verificam, acaba ficando muito claro e notório que quem tem a razão não é o UOL, a Folha, e o Jamil Chad acaba dragando, de maneira genérica, todos os seus colegas jornalistas para o fosso da descredibilidade. Isso daí fica muito a cargo da grande imprensa, né? Não é o caso de vocês aqui do 4x4, da Revista Oeste, Timeline, e dentre outras pessoas que estão principalmente nas redes sociais. Mas, de fato, só para finalizar, Lacombe, eu fico imaginando, se o Trump vai mandar ao Brasil uma delegação para tratar especificamente de crime organizado, por que não mandou, por exemplo, o Maurício Claver Carone, que é o chefe do State Department para a América Latina e é o protagonista da decretação do Trem da Água, que é aquele grupo venezuelano, como organização terrorista, e tratou de levar esses criminosos venezuelanos presos nos Estados Unidos para o presídio do Bukele, o CECOT, o Centro de Confinamento contra o Terrorismo. Então fica claro que essa conversa do Jamil Chad é para boi dormir. E isso daí vai ser uma pá de cal ainda quando eles encontrarem o Jair Bolsonaro. Porque se é para tratar de segurança, uma parceria dos Estados Unidos com o Brasil na área de segurança, que eles também vão tratar, tá? Vai ter gente do State Department percorrendo outras cidades para além de Brasília, sim, para tratar desse assunto. Mas não é possível que a gente imagine só este assunto vindo o maior especialista da área de sanções do governo Trump para o Brasil, né? Bem, vamos lá. Não cabe a mim defender a Globo aqui, mas quando eles fizeram esse congraçamento no final da cobertura, eles estavam comemorando o sucesso da cobertura das eleições. Não tinha nada a ver com comemorar a eleição do Lula. Com certeza, tem gente que odeia o Lula dentro da Globo, isso com certeza, tá? Eles estavam comemorando exatamente o trabalho deles, né? Que foi um trabalho exaustivo ao longo de muito tempo, né? Não foi só no dia das eleições, né? E aí ele fala que estavam comemorando o Lula. É um mentiroso, né? E aí ele fala que vai tratar sobre segurança com o Bolsonaro aqui no Brasil. Quer dizer, cara, assim, Bolsonaro é um sujeito que tá moribundo, né? Morre, não morre. É um sujeito que não tem cargo de nada. Ele tem um cargo oferecido lá pro PL, só pro PL jogar dinheiro na mão dele. Né? Não tem importância nenhuma. O Bolsonaro não apita nada no Brasil. Ele não tem relevância nenhuma. E não faz o menor sentido um sujeito vir aqui no Brasil para tratar sobre isso. Na verdade, ele vai vir aqui no Brasil para uma finalidade específica, que é para falar a respeito dessa questão do tráfico de drogas que passa pelo Brasil. Então, isso é um interesse, inclusive, do próprio Brasil. O país, o Brasil, tem uma fronteira gigantesca com outros países da América do Sul e é interesse que haja tecnologia aqui nas nossas fronteiras para que a gente possa coibir os crimes, que não é só o tráfico de drogas, a gente tem o tráfico de armas. O Rio de Janeiro não produz um fuzil sequer, e essa quantidade de fuzis no Rio de Janeiro, de drogas e tudo mais, então isso é interesse para o Brasil. E existe uma possibilidade de uma parceria que é muito bem-vinda. Tá muito certo, pode vir sim. Vamos tentar diminuir de todas as formas possíveis a violência e a criminalidade no Brasil. A gente tem um avanço dessas organizações criminosas aqui no Brasil, e isso precisa ser coibido. Então esse é o assunto, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, tá? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Pode até ser que ele faça uma visita ao Bolsonaro, porque ele é um sujeito de extrema direita, mas a verdade é que nem isso pode acontecer e mais. Mesmo se fizer, vai ser uma visita de cortesia, porque o Bolsonaro não apita porcaria nenhuma. Tratando sobre todos esses assuntos, eu coloquei várias questões para você avaliar. Eu não vou tratar nesse vídeo, porque esse vídeo já está longo, mas eu quero mostrar aqui para você nos próximos vídeos o que vai acontecer com essa questão do INSS. O governo está fazendo um avanço a respeito desses crimes cometidos contra aposentados aqui no Brasil. É uma questão de honra para o governo. Isso vai trazer uma questão muito profunda sobre desvendar esses crimes todos, que foram desvendados no governo Lula, é bom deixar claro. Vai ter um aprofundamento sobre isso, e nós já temos um recuo por parte da extrema-direita e dos bolsonaristas nessa tal CPI do INSS, por dois motivos. O primeiro chama-se Rogério Marinho, que estava à frente da secretaria, porque é bom deixar claro, tá? O Bolsonaro ele destruiu o Ministério de Previdência Social, que foi recriado pelo Lula. Então nós temos Rogério Marinho, que estava à frente, e uma outra figura que era o Onyx Lorenzoni, que também esteve à frente lá desse Ministério do Trabalho, coisas assim, que abarcava também o INSS. Eu vou trazer para você um trechinho só de um vídeo do Onyx Lorenzoni, para deixar aí com você o gostinho para você acompanhar esse vídeo que nós estamos preparando, um vídeo muito especial sobre essa questão do INSS aqui no canal. Olha só esse vídeo. Recebi 100 mil reais
foi o recurso que recebi. E, bom, final de campanha, reta final, a gente cheio de compromissos de fornecedores, pessoas, eu usei o dinheiro. O senhor usou o dinheiro sem a declaração na prestação de contas? Não, estou assumindo aqui como o homem tem que fazer. Sem a declaração na prestação de contas. O fato de ter em algum momento utilizado caixa 2 na campanha lhe incomodava até agora? Bom, é um erro. Bem, esse é o Onyx Lorenzoni, tá? Que esteve à frente do Ministério do Trabalho. É muito importante você saber, esses crimes todos do INSS, eles foram gerados dentro, eles iniciaram. A gênese desses crimes, está no governo Bolsonaro. É importante você saber disso e nós vamos trazer detalhes sobre esse assunto nos próximos vídeos aqui no canal. Por isso que eu peço para você se inscrever no canal, para você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui. A gente sempre está trabalhando para você com muita alegria. A gente pede, se inscreva no canal. Dê o like nos nossos vídeos, vote no nosso IBEST. Nós estamos em 2 categorias, que é jornalista e também influência de política. Você sabe da seriedade que a gente faz aqui no canal, o nosso trabalho. Então, por favor, não se esqueça de votar no nosso IBEST. E a gente também tem aquela dica especial da renda extra, apenas com seu celular e mais nada, somente com seu celular, você já pode ganhar dinheiro no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. E é muito importante que você leve a sério esse trabalho, porque nós estamos mudando a vida de pessoas com essa escola de negócios. Você vai entrar no primeiro comentário fixado, tem os links do IBEST, tem os links da renda extra e também na descrição do vídeo. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final para nos ajudar. Você pode ser um apoiador do nosso Apoia-se, membro aqui do canal, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É muito importante a sua ajuda se você quer que a gente continue trabalhando. É muito importante mesmo. Então dê essa força pra gente. Agradeço as pessoas que sempre nos ajudam. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, tá? Só para lembrar.